Remédio para ansiedade, remédio para depressão podem causar perda de memória, podem causar demência. Meu nome é Felipe Neves, sou clínico de formação, um prazer tê-lo aqui mais uma vez assistindo um vídeo do meu canal. A ideia é transmitir teoria, transmitir informação a custo zero para você se cuidar melhor. Então, se você acredita no que eu falo, curta, comente e compartilhe esse canal com alguém que vai se beneficiar do que eu vou falar hoje. E agora a gente vai falar muito sobre esses remédios e a perda de memória e demência. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém que falou que esses remédios aí eu não uso porque eu tenho medo de ficar com demência, certo? Só que eu preciso distinguir dois pontos. O primeiro ponto é problema de memória e o outro ponto é demência. Problema de memória é aquele, puxa, esqueci algo ligado no fogo, esqueci o nome da pessoa. Então são esquecimentos mais pontuais. A demência, ela, claro, pode ter e normalmente ela tem problema de memória envolvido, mas a demência é mais grave. Normalmente a gente perde outras habilidades. Como assim, Felipe? Tá na rua e se perde. Perde aquela memória visoespacial. Perde a memória de fazer algo simples, como, por exemplo, abotoar uma camisa. Então você vê que outros domínios da pessoa ela acaba perdendo num processo de demência. Beleza? Então você vê que é algo mais grave. A perda de memória, ela pode ser transitória em certo momento. Imagina que eu prescrevi para o meu paciente ou que você toma fluoxetina, sertralina, que é o Zoloft, o estalopram, que é o Lexapro, ou a paroxetina. Esses medicamentos eles podem dar efeitos colaterais em doses mais altas. Nas doses iniciais, normalmente eles não dão. Felipe, mas quais efeitos colaterais? Podem ser vários. Sim, são remédios mais fortes. E quando eles estão em doses mais altas, eles, dependendo de qual for eles podem dar perda de memória leve. É algo que pode impactar um pouco na vida, mas normalmente não tem um impacto grande, certo? Felipe, isso quer dizer demência? Não, não quer dizer demência. É um efeito colateral que se você reduzir a dose, você vai voltar a ter a sua memória que você tinha anteriormente. Não quer dizer que você acelerou ou deflagrou alguma demência. Deu para entender? E na verdade, quando você tem principalmente um quadro de depressão que a gente vê em muitos idosos, essa depressão ela se assemelha muito a um quadro de demência. E por isso, sempre quando eu vou no consultório avaliar um quadro demencial, eu tenho que perguntar coisas sobre depressão para o paciente. Acredita? É real. E às vezes o paciente ele ganha um diagnóstico de demência de Alzheimer e na verdade ele tem uma depressão que você tratando melhora. Então olha só, aquela pessoa que se nega a tomar o remédio para ansiedade ou depressão, na verdade ela está negando o tratamento dela, porque às vezes ela tem uma demência, uma síndrome demencial, que a gente chama, secundária a uma depressão. E você tratando a depressão, você trata e melhora a síndrome demencial, os esquecimentos, a dificuldade de fazer algumas coisas. Então, para ficar claro, demência é diferente de perda de memória, que pode ser transitória por conta do remédio que está numa dose mais alta. Isso é fundamental. Então, falar que você não vai usar um remédio de depressão e de ansiedade porque dá demência, isso não é verdade. E você pode estar precisando sim desses remédios. Beleza? Então, eu aqui quero só deixar claro que eu estou falando sobre esses remédios que eu citei, fluoxetina, sertralina, estalopram, paroxetina, tem um monte, mas eu não estou falando aqui dos benzodiazepínicos. Quem são os benzodiazepínicos? Aqueles que precisam de um outro tipo de prescrição, aquele que faz com aquele chequinho, ou seja, clonazepam, Rivotril, Lexotan, Frontal, todos esses que são muito mais fortes. Esse sim, no meu consultório, eu tento tirar sempre, porque esses sim causam demência. Esses sim mexem com a cabeça a ponto de piorar todo o funcionamento. Então esses são remédios muito mais fortes. E vira e mexe a gente vê prescrição de remédio para depressão e prescrição de Rivotril, por exemplo. Às vezes precisa dos dois, mas quem dá mais problema
são esses aqui, que são muito mais fortes. Então esse meu compromisso sempre é, vamos tentar tirar, ou se não der para tirar, vamos tentar usar a menor dose possível. Então para de besteira, se você tem alguma queixa de memória, se você tem algum medo, se você tem ansiedade, depressão, não fica ouvindo o que o seu vizinho tem para falar. Vem, passa em consulta para entender realmente se você tem indicação de fazer um tratamento ou se não, na verdade, você precisa investigar uma doença mais grave. Maravilha? É isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham entendido a importância disso, porque eu vejo muitos pacientes que deixam de fazer o tratamento adequado por medo. E medo é o pior de tudo, porque aí a gente não se cuida. E esse é o meu compromisso contigo. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para a gente chegar em mais gente. Um grande abraço.